noite, meus queridos alunos. Hoje vamos fazer a correção das questões da prova do Senado Federal. Sou o professor Wendel Jesus, e sou professor de língua inglesa. Então hoje vamos fazer essa correção da prova do Senado Federal. São questões bastante amplas, questões onde você precisa fazer uma análise muito crítica dos textos, né, da gramática e também do vocabulário. Então, eu percebi, né, na prova do Senado que é uma prova bem riquíssima, né? Riquíssima em vocabulário, riquíssima em gramática também. Mas muitas coisas na prova do Senado, né, que caiu, são questões... Não são questões muito fáceis, né? Mas você precisa estudar bastante para que você conseguisse tirar essa nota. Mas a maioria das questões é interpretação, né? Essa era uma boa parte dessa prova do Senado Federal. Foram questões de interpretação dentro desta prova. E aí a gente vai fazer algumas análises, olhar essas questões aí do Senado Federal que caíram na última prova que tivemos agora, tá bom? Então, para iniciar, né, a prova ela já começa com um texto, né, muito grande, né, ele não é pequeno. Então, o aluno poderia aí se perder aí dentro, né? Claro, nós não vamos bater a nossa correção aqui toda no texto, né? A gente vai pular algumas partes, mas a gente vai chegar, ir direto ao ponto, ver a questão e fazer uma análise dela, tá bom? Primeira coisa que nós temos aqui, na questão número 1, 2012, questão de 2012 aí do Senado Federal, nós temos aqui, no parágrafo 1, nós entendemos que Konstantin Michelos, então esse presidente, que era o presidente da Grécia, né? Então ele vai perguntar o que nós entendemos desse presidente, né? Então, ele é o presidente da Grécia, ele está no comando do mercado dos peixes, mercado de carne, ele é responsável por estocar a mercadoria, stock market, runs the Athens Board of Trade. Então, ele coordena, ele cuida da junta comercial desse país. Ele das forças da Grécia, é forçado a sair do euro, tirar o euro da Grécia. Vamos dar uma análise, então, nesse parágrafo 1. Nós não precisamos voltar no texto, por quê? Porque aqui no parágrafo 1, porque o parágrafo 1 já está aqui dentro do nosso texto. Se a gente observar lá o título, né, a gente vai ver que vai falar que Atenas ela reensaia um pesadelo de inadimplência. Default significa inadimplência. Então o texto estava falando de inadimplência, estava falando de defeitos, porque default também tem esse sentido aí. Então a Atenas ela estava reensaiando esse pesadelo de inadimplência. E aí a gente vai falar aqui nesse texto sobre crise. Era uma crise comercial, uma crise política, uma crise financeira que Atenas estava passando, né? E aí tem todo um histórico desse texto que vai falar dessa crise, dessa inadimplência. Pessoal, vamos seguir lá na questão. E nós temos aqui esses tópicos, letra A, B, C, D, E. E a gente vai analisar lá no parágrafo 1 o que ela está falando. Primeira coisa, Konstantin Michelos, o presidente de Atenas, chamber, né? Então eu vou pegar essa palavra que ela é meio complicada, né? Acho que alguns alunos podem ter sentido essa dificuldade. Lembra, né, se você tiver feito no seu texto, separar as palavras cognatas, né, eu sempre falo isso para os meus alunos, separe as palavras cognatas primeiro, depois identifica as outras palavras para que você consiga extrair aí do texto. Então a gente tem aqui president, nós tínhamos aqui commerce, parece comércio, palavras cognatas com o português, around the corner, que é uma preposição, né, em volta, por ali, então a gente coloca around the corner, protesters, então protestos, né, que mais? Police, polícia, contemplated, o que mais? Unthinkable, unthinkable não parece português, mas lembra de think, que é pensar, então impensável, unthinkable. Greece, Grécia,
Rude default. Default a gente já sabe que é inadimplência, né? Então vem puxar por esse lado, essa falta, default. E nós temos essa exit, né, saída que todo mundo conhece, euro, que é o euro. Então, a gente já viu aqui que é a saída do euro, né? Então a gente já percebe que tem a ver, esse parágrafo ele tem a ver com isso. Mas a gente precisa entender o que ele está querendo falar, o que Constantino quer falar. Constantino aqui, ele quer falar... Vamos pegar essa palavra, chamber, primeiro. Queria mostrar para vocês. São duas palavras aí, chamber, câmara, e trade, que é comércio. Então, lá no nosso texto, nós vamos ter trade aqui, que é comércio, e vamos ver o chamber aqui. Então, o Constantino, o presidente de Atenas, né? O presidente de Atenas o quê? O presidente da Câmara de Atenas, do comércio da Câmara de Atenas. Ele, no seu escritório, né, disse o quê? Que os protestos que estavam acontecendo, e aí a gente tem esse hurling chunks of marble at riot police. Isso aqui é uma expressão que a gente vai ver em uma próxima questão, tá bom? Então, que essas pessoas que estavam protestando estavam arremessando pedaços de mármore na polícia de força. E aí a gente tem essa situação que estava acontecendo, ou seja, houve um protesto, né, dentro da situação que Atenas estava passando, e aí a gente precisa entender o que esse parágrafo quer falar. Então, o parágrafo ele diz que Constantino Michalos é o presidente da Grécia. Gente, ele não é o presidente da Grécia. Se a gente observar aqui president, ele vai falar que é o presidente do comércio de Atenas. Da Câmara do Comércio de Atenas. Então, a letra A seria a questão falsa aí. Nós temos aqui também agora a letra B. A letra B ela vai falar assim, is in charge of the fish market. Então, o presidente ele está no comando, in charge significa no comando. Significava aqui no meu texto, no comando, quando eu estou in charge. No comando do mercado de peixe, né? No mercado de carne. Pessoal, se vocês observarem no texto, nada vai se falar de fish market. Pode procurar aí, fala de comércio. Né? Commerce here, mas não fala de fish market. Então, observa que não tem essa parte no nosso texto. Então, a letra B, ela também seria uma questão falsa. Não seria uma questão verdadeira. Aí, a letra C, a gente tem assim. Is responsible for the stock market. Então, esse presidente ele é responsável para estocar o mercado. Pessoal, aqui não fala sobre estocar mercado. Né? Ele não fala. Primeiro que ele fala que ele é o presidente de Atenas, do comércio de Atenas. Depois ele vai falar dos protestos que estão acontecendo. Né? De uma dívida, debt. Então, uma dívida que a Grécia, né, está forçada e está dentro dessa dívida. E aí ela vai possivelmente, né, toda essa bagunça vai fazer com que a Grécia saia da zona do euro, né? Do Eurozone. Então, não fala também que ele é responsável por estocar. Não temos esse verbo stock aí dentro do nosso texto. E aí nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter a letra D, que é a verdadeira. Então essa aqui é a nossa questão verdadeira, a letra D. Runs the Athens Board of Trade. Então, run significa que ele coordena, né? Ele coordena o quê? A Junta Comercial de Atenas. Observa como que essa palavra estava no meu texto de uma forma diferente de escrita e ela também estava lá na minha questão. Nós temos a palavra trade, que eu mostrei para vocês o que ela significa. Ela significa comércio. E qual é a única palavra que parece comércio aí? Lá em cima, ó, comércio. Então, ela tem esses dois sentidos, trade e commerce. Se você soubesse dessa particularidade do commerce and the trade, essas duas palavras aí, que tem o mesmo sentido, você conseguiria matar a sua questão com a letra D. Tá bom? E a letra E vai falar que a Grécia ela foi forçada a sair da zona do euro. Exit from the euro. Então, que o presidente forçou a Grécia, né, a sair da zona do euro. E, na verdade, não foi o presidente quem forçou essa saída da zona do euro. Né? Pelo contrário, é que ele está falando dos protestos e da situação que isso está se gerando. Né?
Então ele fala também da Grécia, ó, that Greece would default on its debt. Então que a Grécia ela está inadimplente, né, com esse débito da saída desse euro. Mas o presidente ele não força, né, o verbo que nós temos aqui é forced. Então o presidente ele não força a Grécia da saída do euro, né? Na verdade, esse débito que está forçando. Ó, nós temos forced aqui e forced aqui. Então a questão verdadeira seria a letra D, porque Board of Trade significa junta de comércio, né? Junta comercial. Então, a junta comercial. Então, para isso que o presidente está ali. Ele é Chamber of Commerce. Então, ele é o presidente da Câmara do Comércio. Por isso que ele atende à junta comercial. Ok? Então, essa seria a questão verdadeira na nossa número 1. Vamos partir agora para a nossa questão de número 2 aí. No parágrafo 1º, nas linhas 2 e 3, we are told that around the corner from where protests were hurling chunks of marble at riot police, it would be correct to say that. Então, seria correto dizer que. Seria dizer correr o quê? Dizer o que aí, dentro dessas linhas desse parágrafo. Foi dito, né, que around the corner, então, em volta da onde estavam acontecendo os protesters, foram arremessados pedaços de mármore at riot police. Então, riot police é polícia de choque. Gente, quem conhece, quem sabe o que é a polícia de choque? A polícia de choque é extremamente treinada para tais situações. Então, o que é correto dizer através desse parágrafo, dessas linhas aí que o texto me oferece? Aí ela vai falar bem assim: The protests in Athens were peaceful and no violent. Gente, os protestos lá em Atenas, eles eram pacíficos, era peaceful, e eram não violentos, então peaceful, pacífico. Eles eram pacíficos e não violent. Obviamente que não, porque se a gente tem aqui essa expressão hurling chunks of marble, que é arremessar pedaços de mármore, né? Então, se tem arremessos de coisas, brigas, lutas ali, então não era considerado uma coisa pacífica nem violenta. Então, a letra A ela estaria descartada da nossa questão. Acho que eu trouxe até aqui para vocês o significado, né? Já aqui, ó, hurling chunks of marble. Então, é arremessando pedaços de mármore, né? Como eu falei, riot police, polícia de choque. Aí nós vamos seguir aqui agora para a nossa próxima... Aqui, ó, hurling chunks está aqui, né? Já foi grifado. Então, a letra A ela já não é considerada aqui. Nós temos a letra B. A letra B vai falar assim: The protesters took advantage of the situation to steal marble statues. Então, os protestantes, eles pegaram vantagem, took advantage. Advantage em inglês significa vantagem. Então, eles tiveram vantagem dessa situação para roubar. Então, steal é o verbo roubar, né? Roubar, furtar. Para roubar pedaços, né? Mármores, estátuas de mármores. Então, statues parece muito português. Então, dava para identificar aqui que seria estátuas, né? Protesters também parece muito português. Advantage parece... é vantagem, né? Parece português também. Advantage. Situation. Então, você podia pegar situation também, palavras cognatas. E aí, você encaixaria ali no texto para ver se essa questão era verdadeira ou falsa. Aí, na letra C, a gente tem assim: Riot police are... Police who are organized, deployed. Então, olha os adjetivos. Trained or equipped to confront crowds, protests or riots. Então, a Riot Police, a polícia Riot, a polícia de choque, é uma polícia organizada. Eles são organizados, eles são desenvolvidos, eles são treinados, equipados para confrontar multidões, esse tipo de multidões e protestos. Então,
Isso aqui é uma questão verdadeira? Com certeza é, porque ela vai falar realmente do que é a Riot Police, né? Então a polícia de choque, ela é isso aí que a questão está falando. Então a questão verdadeira da nossa número 2 seria a letra C, né, por conta disso. Por que a D e a E não seria? Primeira coisa, aqui vai falar: The protesters made a circle and concerned the Riot Police. Os protestantes fizeram aí um círculo e, né, cercaram a polícia de choque. Então, esse parágrafo não avisa, não fala sobre isso. O parágrafo está, pelo contrário, está falando que os protestantes arremessaram aí pedaços de mármore na polícia de choque. A polícia de choque é uma polícia preparada, especializada para tipo de coisa como esta. Na letra E a gente tem The President of the Chamber of Commerce, então o presidente lá da Câmara do Comércio, estava seguro, lá no seu escritório, longe das demonstrações, longe dessa situação. Gente, em momento nenhum esse parágrafo está falando sobre o presidente do comércio. Então, essa aqui também seria claramente uma questão que você eliminaria ela de cara aí, a letra E. Então, a verdadeira da nossa número 2 é a letra C. Okay? Então, letra C é a questão verdadeira. Vamos agora para a nossa questão número 3. A questão número 3 é bem legal, ela vai trabalhar com present perfect. Então, tem o presente perfeito, né, que é o have e o has, dependendo do sujeito, mais o verbo no particípio passado. Por exemplo, o verbo take está no infinitivo, né? E aí, se eu pegar ele no passado, took, e no particípio passado fica taken. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que pegar o verbo no particípio passado, porque isso aqui é present perfect. Vocês devem ter estudado para isso na prova. Então, a gente observa muito present perfect aqui, ó. Taken, we've done, ok? Vamos lá. Vamos observar a questão. No parágrafo 5º, nas linhas 22 e 24, 22 a 24, Alexander Stubb says, então Alexander Stubb ele diz que a Europa está preparada. A Europa está preparada para esse tipo de situação que a Grécia irá passar, né? I think we've taken, eu acho que nós tomamos as medidas necessárias, measures, medidas. Então, acho que nós tomamos as medidas necessárias. Aí ele fala assim, the following occurrences are appropriate to search a situation. Então, as seguintes sentenças, as seguintes questões são apropriadas para qual situação? Para que tipo de situação? Except. Então, uma aqui estará errada, né? Porque ela vai estar apropriada para 4 situações aqui, mas uma ela não vai ficar apropriada. E a gente tem que entender aí, except. Então, seria a questão negativa aqui, na questão falsa que você vai procurar. Então, quando eu falo assim, I think we've taken the necessary measures, eu acho que nós pegamos as medidas necessárias, né, para que a Europa esteja preparada para tal situação. A gente tem aqui, I believe we've taken the necessary steps. Então, eu acredito que nós pegamos aí os passos necessários, né? Tivemos os passos necessários para tal situação. Sim, essa aqui seria uma questão que não está correta. Por quê? Quando você toma uma medida, você não toma um passo. Geralmente não é assim. Gente, essa questão, sabe por que ela era fácil? Porque dentro dessa... Eu queria que vocês entendessem. Dentro desse parágrafo, dessa linha, nós temos o measure. Nós temos a medida. E qual é a única questão que a gente vai ter essa palavra measure aqui? Vai ser a letra B. Então, a letra B aqui, gente, que era a verdadeira. I believe we've measured the problem. Então, eu acredito que nós temos medido, nós temos visto esse problema, medido o problema, de medida. Estava na cara, a resposta estava entregue aí, ó. No próprio parágrafo em cima estava entregue. E aí, teve gente que marcou letra A, letra C, letra D, mas não é, gente, é letra B. A letra C vai falar assim, I think we've done our homework. Eu acho que nós fizemos o nosso dever de casa. Mas isso é um dever de casa? Não é um dever de casa. Se for só work, tudo bem. Eu acho que nós fizemos o nosso dever. Mas,
Se nós pegamos as medidas necessárias, será que realmente nós fizemos o nosso dever? Às vezes não, às vezes nós tomamos medidas em alguma coisa e a gente precisa, mesmo assim, a gente precisa tomar uma outra medida. Então a letra C também descartaria. A letra D ficaria: We did everything we could. Nós fizemos tudo o que podíamos. Mas será mesmo que quando você toma as medidas necessárias para tal coisa, você faz tudo o que você poderia? Talvez não, nem sempre. Às vezes a gente toma uma medida necessária e aí precisa adaptar aquela medida para tomar uma outra medida. Então não se fez tudo ainda que podia. E na letra E, we've taken the necessary actions. Nós nós fizemos as ações necessárias. Então não são ações, não são actions, são measures, okay? São medidas. Então nós mensuramos o problema. Acredito que nós mensuramos esse tipo de problema. Então a questão letra B era verdadeira, estava lá na questão, estava aqui também. Mas obviamente você tinha que analisar cada uma e não podia deixar de fora. Ok? Vamos então partir para a nossa questão número 4. Nós temos aqui a questão número 4. Ela vai falar bem assim, ó. The following definitions all apply to rebuke, except, então rebuke, todas as definições seguintes, elas se aplicam a rebuke, exceto, primeira coisa, você tinha que entender o que era rebuke, né? O que é rebuke? Aí, vamos olhar aqui. Rebuke significa repreensão, significa censura, reprimenda, exprobrar. Então, rebuke tem esse significado. Rebuke é um substantivo, né? É importante lembrar que ele é um substantivo. Então, é um substantivo. E aí a gente vai observar o que ele está querendo dizer aqui. Então, o que tem a ver com repreensão? O que tem a ver com censura, com reprimenda, com exprobrar? Quando você repreende alguma coisa, né? O verbo repreender. Então, a gente tem aqui to express sharp disapproval. Então, rebuke, ele significa para expressar uma desaprovação? Sim, para expressar uma desaprovação. Quando você desaprova algo, você está o quê? Você está repreendendo, você está censurando, você está reprimendo as coisas. Então, isso é rebuke. Nós temos aqui to speak in an angry and critical way to someone. Para falar de uma forma maldosa, zangada, uma forma rude e de um jeito crítico para alguém. Então, quando eu tenho uma rebuke, eu tenho sim uma repreensão, eu tenho uma censura, eu tenho uma reprimenda, eu estou exprobrando alguma coisa aí. Alguém, né? Então, eu estou criticando, falando de uma forma crítica. To admonish. O que é admonish? É admoestar. Parece português. To admoestar. To admoestar. O que é um admoestar, gente? Ele é um verbo transitivo direto. Pessoal do português aí. Então, admonish é um verbo transitivo direto. E ele significa o quê? Avisar, advertir e também aconselhar, né? Então ele pode ter esse significado. Avisar, advertir, aconselhar, ele é um verbo transitivo direto. Gente, se eu estou avisando, se eu estou advertindo, se eu estou aconselhando, eu posso estar aí censurando alguma coisa. Estou te advertindo, estou censurando. Ok? Então, observa que ele também caberia aí no rebuke. Nós temos to remonstrate. O que é o remonstrate aí? Remonstrate é protestar. Protestar ou advertir. Então, quando eu tenho remonstrate, eu tenho protestar ou advertir. Se eu estou advertindo, eu estou censurando, né? Por exemplo, temos as censuras aí do filme. Você vai assistir o filme e tem uma censura lá. Então, ele está advertindo, né? Ele está dando uma censura, ele está censurando aquilo. Então, também caberia para rebuke. Agora, a letra E, que ela vai ser um verbo aí, throw up, ou to vomit. Throw up, gente, é a mesma coisa que vomit. Olha aqui, a palavra parece português, né? Aí teve gente que deve ter ficado confuso. Ah, mas o que é throw up? Throw up é a mesma coisa que vomit. To throw up, to vomit. Então ele deu duas palavras com o mesmo significado, duas diferentes palavras com o mesmo significado.
E aí a pessoa pode ter ficado, ai meu Deus, será que tá certa essa questão ou não? Mas é sim, rebuke, ela não tem essa definição de throw up, de vomitar. Não existe rebuke. Como é que vomitar tem a ver com repreensão, com censura, com reprimenda, com exprobar? Não tem. Então essa questão seria a questão verdadeira, letra E. Parabéns para quem marcou essa questão aí. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Gente, está bombando aqui o negócio, viu? Olha aqui. Nós temos uma expressão. Essa expressão aqui ela é uma expressão cabulosa. Eu vou falar essa palavra mesmo. É uma expressão cabulosa. Tá bom? Se você não conhecia essa expressão, você não pode ter acertado essa questão. Eu acho que você tinha que conhecer essa expressão. A expressão em inglês você tem que conhecer. Para você conseguir achar a definição dela dentro do contexto, dentro da prova. Então, era importante você estar por dentro de tudo isso. Por quê, gente? A gente tem essa expressão Rick Havok. Parece que eu estou falando até alemão, né? Sei lá, ou russo, alguma coisa assim. Né? Nem parece que é inglês. Rick Have. Rick Have. Parece que tem um C no finalzinho aí. Então, essa expressão, Rick Have, ela significa o quê? O que ela vai significar? Eita, caramba, como é que eu vou saber o que essa questão, o que essa expressão significa, né? É complicado mesmo, mas vamos lá. A gente tem aqui, primeira coisa, nós temos um verbo, to cast ashore. To cast ashore, na verdade, é um advérbio, né? Vou puxar para cá. To cast ashore é um advérbio. E dentro desse advérbio, o que ele significa? Ele significa o quê? Em terra firme. Ou até mesmo na praia. Na praia. Sabe aquelas pessoas que se perdem no meio do mar e aí elas chegam na praia, elas chegam na terra firme? E aí a gente vai usar essa expressão, to cast ashore. Ok? Então, essa expressão, have, o que ela significa? Ela significa em terra firme ou na praia? Primeira coisa, vamos ver o que essa expressão significa, né? Para que a gente possa conseguir identificar as questões. Wreak havoc significa causar estragos ou danos. Então, wreak havoc significa causar estragos ou danos. Na letra A, nós temos já aqui em terra firme ou na praia. O que tem a ver isso com causar danos? Não tem nada a ver. Então, a questão letra A seria a questão falsa. Por isso que eu falo, você tinha que entender essa expressão aí. Se não conseguisse entender essa expressão, ia ficar muito complicado para vocês. Né? Talvez quem não conseguiu acertar foi justamente por causa disso. Por causa dessa expressão, que ela é uma expressão bem diferenciada, que eles puxaram aí para a prova. Mas muito bacana também. Na letra B, nós temos assim: to reduce to a ruinous state by or as if by violence. Para reduzir a violência, né, de um estado ruinoso. Por exemplo, um estado que foi muito arruinado, né, que foi muito deteriorado por algumas pessoas, algumas índoles aí que fizeram esse tipo de violência dentro do país, dentro de algum lugar, dentro de algum estado. Então, isso significa para reduzir? Não, porque wreak have significa causar estragos ou danos. Então, to reduce, para reduzir, não é causar. Então a letra B também seria falsa, por causa desse verbo aqui, to reduce. Não vai reduzir, vai causar, pelo contrário. A letra C nós temos assim: to bring about or to cause a lot of trouble or damage. Para trazer ou causar muito problema e muitos danos. Damage, danos. Então, se você conhecia a expressão, você ia puxar logo essa palavra, damage. Significa danos, causar danos. Ok? Então, a letra C era a verdadeira, é a verdadeira. É causar problemas, causar danos aí. Então, essa expressão significava isso, basicamente, damage. Puxava para essa parte aqui. Ok? Gente, to break down or wear out a person physically or mentally. Para quebrar, para deixar a pessoa para baixo, né?
fisicamente ou mentalmente? Também não. Vai causar danos aí para a pessoa? Vai. Mas esses danos aqui seriam outro tipo de danos, tá bom? Essa expressão seria para outro tipo de danos. E na letra E nós temos An Independent Rock Band from Chicago. Uma banda de rock independente lá de Chicago. Então não tem uma banda, não existe uma banda com esse tipo de nome lá em Chicago. Não que eu saiba, tá bom? Então essa letra E seria também descartada de cara. Então, ou seja, por conta de uma palavra, né, a expressão, você puxa a expressão, pegou uma palavra, acertou. Mais uma que tem aí uma palavra que já entrega para você a questão. Então, era importante observar esse tipo de expressão dentro da sua prova, tá bom? Vamos então para a questão número 6. A questão número 6 aqui, nós temos que fazer uma interpretação. Interpretação de texto. Aí eu coloquei, grifei a letra B aqui, né? Alguns rebuke, você já sabe o que é rebuke aí. Vamos voltar então nessa questão aqui. A questão de número 6, ela fala assim: nos parágrafos 6, 7 e 8, nós podemos concluir que. Então, esses são os parágrafos 6, 7 e 8, e a gente vai ter que concluir aí alguma coisa. François Fillon and Stefan Diel wholeheartedly agree with Alexander Stubb. Wholeheartedly significa de coração, de todo o coração. Então, François e Stephanie, eles concordaram de todo o coração com Alexander Stubb. Gente, se vocês lerem o texto, tanto no parágrafo 6, 7, 8, o nome do Alexander Stubb nem vai aparecer aí. Né? Então, isso é para até criar confusão na pessoa. Para que a pessoa fique, ai meu Deus, mas eu não estou vendo aqui. Então, observa. Pegue as palavras e puxe ela lá dentro do parágrafo. Não tem nenhuma parte aqui que vai falar do Alexander Stubb. Tá bom? Pode procurar aí que vocês não vão achar. Então não fala, o nome dele nem é citado. E a gente vai ver que vai ter uma parte aqui que vai entrar em colapso entre François e Stephanie. Cada um vai ter sua opinião. Então eles não vão concordar de todo o coração com Alexander Stubb nessa situação aqui que está acontecendo lá da Grécia. A gente volta aqui para a Grécia ainda, tá bom? Sobre o problema da economia financeira do país. E aí a gente vai ter a letra B. A letra B vai falar assim: Most Greek economists welcome an open discussion on the subject of default. Então, muitos economistas gregos, eles dão as boas-vindas para esse tipo de discussão. Então, esse tipo de discussão aí, vamos ver se eles realmente falam, porque aqui na letra B eu coloquei aqui, grifei a letra B, e a gente vai ver aqui. In rumor from Athens, business leaders. Então, os líderes de negócios, os políticos, os economistas, eles aqui, nós temos a palavra aghast. Aghast significa horrorizado. Horrorizado ou horrorizada. Então, muitos líderes de negócios, políticos, economistas estão horrorizados com a abertura de discussão dessa inadimplência. Então, muitos estão horrorizados. Como é que a letra B vai falar que a maioria dos gregos economistas estão dando as boas-vindas para esse tipo de discussão da inadimplência lá da Grécia? Gente, a questão é falsa, a letra B. Porque eles não estão dando boas-vindas, welcome, de forma nenhuma. Pelo contrário, eles estão horrorizados. Então, nós temos esse adjetivo, aghast, parece against, né, que é contra. Mas aqui, aghast, você puxaria como horrorizado. Então, eles estão horrorizados com esse tipo de discussão. Eles não querem abrir esse tipo de discussão. Diferentemente de outras pessoas que já querem abrir aí um tipo de discussão. A gente vai observar aqui no texto novamente. Na letra C, fala assim: Some reporters have voiced the strong opposition to Greece not paying its debts. Alguns aí têm uma oposição muito forte de a Grécia não pagar os seus débitos. Então a Grécia está em débito aí. E aí muitos acham que a Grécia não tem que pagar esse tipo de débito. Pessoal, essa é a questão verdadeira, a letra C. Porque muitos eles têm esse tipo de oposição para que a Grécia não pague esse débito dela. Por quê? Lá no final a gente vai vir aqui, ó.
Então, esta pessoa aqui, Hennis Starnaras, Head of the Foundation for Economic and Industrial Research. Então, a principal aí, né, a Head of the Company, né, a dona da empresa, da Fundação Econômica e Industrial, da Pesquisa Industrial de Atenas, Think Tank. Think Tank, gente, é uma organização, né, onde as pessoas abrem discussões políticas, discussões comerciais de alto nível. São grupos, né, que se reúnem para fazer esse tipo de discussões inteligentes sobre Think Tank. E aí a gente chama isso aqui, né? Então, Hennis Starnaras, ela é a dona dessa fundação econômica e de pesquisa industrial de Atenas. O que ela fala aqui? You would see serial defaults. Você viriam muitos defeitos, muitos problemas. Bancos entrariam em total colapso. Nem haveria mais bancos. Então, se acontecesse isso com Atenas, esse débito que eles estão devendo, né, esse débito que está aí sendo acusado para Atenas, eles não conseguiriam manter o país. Então, o banco entraria em colapso. Atenas teria que regredir e não progredir. Teria que voltar à estaca zero. E aí ela vai falar bem aqui, muitos têm essa oposição da Grécia não pagar esse tipo de débito. Então, por isso que essa aqui é a questão verdadeira. A gente tem Hennis Starnaras has been having nightmares where banks are destroyed. Então, Hennis, ela tem tido pesadelos onde os bancos estão sendo destruídos. Gente, nada a ver. Olha aqui. A gente pode pegar a palavra nightmare, que é pesadelo. It would be a nightmare. Seria um pesadelo, disse Hennis. Então, seria um pesadelo o quê? Seria um pesadelo toda essa situação. Né? Se abrisse esse tipo de discussão, seria um pesadelo dentro da economia, dentro da política de Atenas. Não que a Hennis está tendo pesadelos, mas que seria um pesadelo. Ela não está tendo pesadelos, ela não está sonhando com isso aí não. Então a letra D também seria uma questão falsa. E a letra E, Greece's creditors unanimously believe that a default may be the best solution for the crisis. Então os credores da Grécia acreditam que essa falha seria a melhor solução para a crise. Como que essa falha seria a melhor solução para um tipo de crise? Não seria. Então, seria uma questão também falsa. A letra C é a mais verdadeira, é a verdadeira, na verdade, aqui na questão de número 6 do Senado Federal. Ok? Então, pessoal, nós vamos encerrar aqui essa correção. Né? Próxima aula, nós vamos entrar para a questão de número 7, onde nós vamos fazer também umas análises dentro do nosso texto, para que a gente possa tirar e extrair o porquê que tal questão, tal item é a verdadeira, qual item é a falsa. Pessoal, a correção passada, né, foi bastante minuciosa, porque tivemos questões bem amplas, questões onde você precisava analisar, interpretar, olhar o texto, o corpo do texto. E, obviamente, que hoje também nós vamos dar continuidade a esse tipo de correção. Né? Temos aí muitas interpretações, questões... não são questões tão gramaticais, né? Pelo que eu percebi dentro da prova do Senado. Nós temos questões mais aí de interpretação, como eu falei na última gravação, na última aula, na última correção que fizemos, né? Então, vamos observar aqui agora os próximos parágrafos, né? Essa questão aqui de número 7, né? Vai falar assim, de acordo com... Nossa, já chega corrigindo, né? Vamos corrigir, né, gente? Vamos corrigir, vamos ver aí o que se sucedeu dessa prova. De acordo com os parágrafos 9 e 12, 9, 10, 11 e 12, podemos concluir que... Então, aqui você já vê que você tinha que analisar o parágrafo. Precisava ler o parágrafo todo na prova? Não necessariamente. Mas se você quisesse dar uma lida nele, podia ler, reler também. Mas você poderia perder muito tempo na tua prova. Então, você pode puxar a questão
né, analisar uma palavra e aí fazer a análise e ver qual que seria a questão verdadeira, o que você poderia concluir aí dessa questão. Nós temos a questão 7 aqui. Na letra A a gente fala assim, The European Central Bank, então a ECB, né, European Central Bank, is prepared to loan money to Greek banks if Greece leaves the Eurozone. Então, o Banco Central Europeu está preparado. O que é loan? Loan aqui no texto significaria empréstimo, né? Para quem está precisando de empréstimo aí, ó, loan. Então, é preparada para emprestar, para fazer o empréstimo de dinheiro, obviamente, para o Banco da Grécia, já que a Grécia estava caindo aí, a sua economia caindo, muitas partes da sua economia dentro do país, né? Se a Grécia deixar a zona de euro, Eurozone, leaves, se a Grécia deixar a zona de euro. Então, a gente observa aqui que essa questão ela não é verdadeira. Por quê? Vamos observar lá no parágrafo primeiro. Primeira coisa, você tinha que pegar as palavras cognatas, né? European Central Bank, possible, keep. Acho que keep é uma palavra que todo mundo conhece, né? Mas vou tirar ela aqui, porque Greece, Eurozone, Eurozone, damage, provide, countries, bank, analyze, believe. Believe é uma palavra que também todo mundo conhece. Então você já tiraria aí algumas palavras que você já pode associar com a língua portuguesa e você conseguiria extrair alguma coisa aí do seu texto. Então, um fator importante dessas falhas, né, seria a reação do Banco Central Europeu. Seria possível manter a Grécia na zona de euro e conter o dano do Banco Central Europeu, se o Banco Central Europeu, então a gente tem si, né? Se o Banco Central Europeu fornecesse, lifeline significaria um sustento. Então, fornecesse um sustento para os bancos do país, da Grécia. Então, esses são alguns analistas que acreditam. Então, se o Banco Central fornecesse, né, mantesse a Grécia na Eurozone, na zona de euro, não vai tirar ela de lá, né, emprestasse esse dinheiro ali para a Grécia, bancasse a Grécia, né, seria uma coisa muito boa, mantesse ela ali, sem tirar ela da zona de euro e para que pudesse conter esse tipo de dano. Então a gente observa na letra A que ela é falsa. Primeira coisa, nós temos o verbo leave, que é deixar, abandonar. Então, se a Grécia deixar a zona de euro, eles não falam para deixar, eles falam para manter, keep. Então, a letra A seria falsa. A letra B nós temos assim, if Greece abandons the euro as its currency, it would have to go back to its old currency. Diz assim, se a Grécia abandonar o euro, né, que é o seu dinheiro, ela teria que voltar para o seu dinheiro antigo, o seu dinheiro velho. Currency significa, né, cash, dinheiro. Então, ela teria que voltar para esse dinheiro dela. A gente vai ver essa parte lá no... Vamos observar o parágrafo 2º aqui. But it's also possible Frankfurt would decide it could no longer accept Greek government bonds as collateral. Então, mas seria possível que Frankfurt decidisse se poderia aceitar o governo da Grécia, né? Bonds and collateral, a gente tem bonds collateral aí, que significa títulos de garantia, né? Então, se aceitasse esse título de garantia, com garantia. Gente, aí embaixo vai falar assim, Atenas would have to print drachmas to pay its bills. Então, Atenas, ela teria que começar a imprimir os drachmas. O que é drachmas aí? Drachmas é o dinheiro antigo da Europa, né? Então o euro substituiu o drachma, muito antigo, para poder pagar as suas contas. E aí na letra B a gente fala, se a Grécia abandonar o euro, né, com o seu dinheiro, ela vai ter que voltar para o seu dinheiro antigo.
E era o que alguns analistas aqui em cima não queriam, né? Queriam que a Grécia mantivesse ali na zona de euro e a Europa, o Banco Central Europeu, sustentasse aí a Grécia nessa situação. Então a questão verdadeira é a letra B, ok? Então a letra B é a questão verdadeira. Porque a letra C vai falar também assim: This solution will only work if Germany is prepared to accept the Greek trains as guarantee of payment. Essa solução ela só aconteceria se a Alemanha estivesse preparada a aceitar os trens gregos, né, como garantia de pagamento. Você observa trains aqui. Gente, não tem a palavra trains dentro desse texto. Então, essa aqui, a letra C, não tem nada a ver. Não tem essa palavra trains aí. A letra D a gente tem assim: Platon Monocrousas, os nomes difíceis, né? Complicado. Is a brain scientist working for the Eurobank. Então, Platon, esse cara aqui, diz que ele é o brain scientist. Ele é o cientista, né, que trabalha para o Eurobank. Mas, na verdade, ele não é. Fala que ele é research head at Eurobank. Então, ele é um pesquisador, ele não é um cientista. Então, a letra D, você tiraria pela profissão, que está errada. E a letra E, the drachma will have a far higher value than the euro. Então, o dracma, o dinheiro antigo lá da Europa, teria um valor muito mais poderoso do que o euro. Gente, obviamente que não, né? Não tem como falar que vai acontecer isso, porque seria uma regressão total dentro da Grécia, né? Não vai ter um valor maior aí dentro do euro, de forma nenhuma. Você observa pelo texto mesmo. Olha aqui, nós temos no texto essa palavra trigger, que é desencadear. Nós temos essa palavra desencadear. Nós temos a palavra plunge, que significa submergir. Aqui em cima nós temos a palavra submergir. E a gente tem assim: The new currency would plunge in value against the euro. O novo dinheiro, que seria o drachma, ele submergeria, afundaria o valor contra o euro. Então ele não teria um valor em cima do euro. Então isso poderia desencadear uma outra onda de falha, de inadimplência pelos cidadãos, para os trabalhadores, né, se houvesse esse tipo se surgisse esse tipo de pagamento aí. Então, se desencadeasse esse tipo de efeito dentro da zona do euro. Tá bom? Então, essa troca do dinheiro causaria um dano total. Então, nunca que seria um valor maior do que o euro. Tá bom? O drachma não teria esse poder aí. Então, a letra B é a nossa questão. Agora, a gente vai para a questão de número 8. Né? A questão número 8 ela vai falar de um lugar, né? A gente vai falar de Frankfurt. Então, vocês devem conhecer esse lugar, né? Já ouviram falar. É um lugar, uma cidade lá da Alemanha, né? Presta atenção. Vai falar assim: no parágrafo 11, nessa linha 49, Frankfurt refere-se a quê? Por que Frankfurt se refere? Se refere the President of the European Central Bank? Se refere ao presidente do Banco Central Europeu? Obviamente não. Isso aqui você não precisava nem ir lá no texto, nem na linha. Você só descartaria mesmo. A city in Germany, seat of the European Bank, Central Bank. Uma cidade da Alemanha, na Alemanha, né? Colocada aí no Banco Central Europeu. Sim, é uma cidade da Alemanha. Eu já tinha até falado para vocês antes de ver analisar os nossos itens. Aí para você fala assim: Germany's Prime Minister. Então, o primeiro-ministro alemão. Nada a ver, né? Frankfurt. A city in Germany, seat of the German government. Uma cidade na Alemanha, né? Com o governo alemão aí. Colocada pelo governo alemão. Aonde fica o governo alemão, né? Vamos falar assim que city vai ser mais ou menos isso. A German minister with the European Union.
Então, o ministro alemão com a União Europeia. Pessoal, a gente já descartaria todas essas aqui. Letra E, letra D. Aliás, letra D a gente podia deixar. A letra C e a letra A. Então, Frankfurt é uma cidade na Alemanha. Mas ela é do Banco Central Europeu ou ela é do governo alemão? Nós estamos falando aqui de Banco Central Europeu. Então, lá se encontra o Banco Central Europeu. Isso aqui também era uma questão de atualidade, você saber, conhecer aí onde se encontra o Banco Central Europeu dentro da Alemanha. Tá bom? Lá em Frankfurt. Então, a questão verdadeira é a questão letra B. A seat in Germany, seat of the European Central Bank. Então, essa seria a questão verdadeira. Pessoal, então nós finalizamos a correção da prova do Senado Federal.